os evangélicos têm 8 livros a menos do que a nossa. Onde aconteceu o porquê disso? Vamos lá, uma coisa muito importante, voltando à Septuaginta. Nessa Bíblia dos 70, tá, nós temos livros a mais. Eu estou dizendo a mais só para entender que tem bastante texto aí, que não foi inclusive também assimilado dentro do nosso cânon. Nós temos no nosso cânon, olha só, o 1º Macabeus, 2º Macabeus. Eu acho excelente esses livros. Mas tem, na Septuaginta, tem lá o 3º Macabeus, tem o 4º Macabeus, por exemplo, tem Odes de Salomão, são vários outros livros que estão nessa tradução. Esse texto em grego, ele circula e ele é utilizado pelo povo cristão que escreve o Novo Testamento. Uma das provas disso é quando a gente pega, por exemplo, o texto de Mateus, quando ele cita o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14. Lá está dito, não é, que uma jovem dará luz, tal. Jovem é o termo que está no hebraico, alma. Quando isso é traduzido para o grego, isso vira parthenos. Parthenos é virgem. Então, Mateus usa o texto grego. Então, as citações do Novo Testamento são citações tiradas da versão grega, o que comprova que os primeiros cristãos usam a Septuaginta muito. E no avanço do processo de evangelização, nós temos um momento crucial. Por volta do ano 90, numa cidade chamada Jamnia, existe um rabino judeu chamado Yohanan ben Razzakai. Ele reúne um concílio, vou pôr entre aspas, né? Uma reunião desses judeus pós já o tempo de Jesus, e vão lá estes judeus dizerem assim: nós vamos aceitar como texto sagrado apenas os textos em hebraico. Aí o que vai acontecer? Lá na frente, em 1517, com a reforma protestante do Martinho Lutero, Lutero faz uma versão. Esta versão é uma versão que coloca de lado os 7 livros do Antigo Testamento que estavam em grego e não tínhamos as suas cópias em hebraico. Esses livros são aqueles que vão ser tirados. Porém, Lutero coloca num adendo, ele não retira totalmente. A primeira Bíblia que vai ser impressa sem os 7 livros é a famosa Bíblia de Genebra. Perdão, eu disse 8, então não são 8, são 7, né? Que estavam em grego, não tinha a versão deles em hebraico. Então, neste sentido, tá, é que Lutero, ele vai assimilar esta forma do cânon dos judeus e deixa de lado. Depois a Bíblia de Genebra, um tempo depois, vai retirar totalmente, mas, por exemplo, a Bíblia anglicana, eles ainda deixam os 7 livros, só que eles colocam num adendo, tá? Então esse é um detalhe importante. Aí, eu acho, desculpa cortar o raciocínio, mas é porque justamente é no livro de 1º e 2º Macabeus que vai nascer ali 2 povos muito importantes, que são os essênios e que são também os fariseus, justamente por causa daquele processo helenístico. Exato. Sobre, né, de pressão cultural. Então ali, é dali que vai, por exemplo, nascer os essênicos, de onde vem João Batista. Sim. E ali que vai, por exemplo, vir os fariseus, como por exemplo Nicodemos. Então é um livro tão importante. Sim, que é uma pena você não fazer estudo deles. Por exemplo, o livro da sabedoria é um desses livros, e ele traz, por exemplo, pela primeira vez de forma clara, essa noção de uma imortalidade da alma que você não encontra em nenhum outro livro. Então quer dizer, tem muita coisa nesse conjunto que é extremamente importante, mas que foi deixado de lado. Agora um detalhe, não é? Se o critério era o hebraico para o protestantismo, quando a gente chega ali em 1947, começam as primeiras descobertas dos manuscritos do Mar Morto, entre os 900 manuscritos lá encontrados, pasmem, lá está o texto de Eclesiástico, que só tínhamos em grego, em hebraico. Quer dizer, circulava até entre os essênios esse texto também, de tal modo que aí é que vem a diferença, aí é que vem a distinção. Ou seja, não é que seja uma outra Bíblia, ou que o que está escrito em uma é diferente da outra. Não, é a mesmo texto. A diferença é que uma tem 7 livros a mais
outra tem 7 livros a menos, por causa dessa questão histórica. Então, nada com, digamos assim, uma diferença de opinião, nada disso. É uma questão histórica, que infelizmente tem esse episódio na história.